Para conseguir se adequar a outros mercados. Uma coisa que eu percebo é que é uma discussão, isso é uma discussão assim, muito polêmica, que eu vou levantar aqui agora, que não se chegou numa resposta concreta na história da humanidade. Até que ponto a deficiência de um artista vira o estilo do artista? Até que ponto a falta de conhecimento de toda essa linguagem, de toda essa gramática do desenho que a gente está falando aqui, ela vira um estilo porque a pessoa não aprendeu tudo. Quando uma deficiência vira um estilo, até uma virtude do cara. Porque a gente não pode chegar e falar, por exemplo, que o Enfio não sabe desenhar. Sim. Ele sabe, mas ele sabe desenhar no estilo dele, né? Tipo, sabia, né? Sim. Mas, por exemplo, eu vejo até na história da arte casos como o próprio Picasso, que dominou muito a ilustração, o desenho figurativo, e depois resolveu desconstruir. Nesse caso, eu acredito que virou um estilo. Sim. Porque foi uma coisa que ele optou. Na sala de aula, acho que você deve ver muito isso também, Guilherme. Eu já encontrei muitos alunos falando assim, eu gosto de um estilo mais... Eu gosto que o meu desenho não tenha tanta sombra. Aí quando você vai pesquisar, vai perguntar, vai ver o porquê, é porque ele não sabe fazer luz e sombra. Aí nesse caso, a deficiência virou o estilo. E não o estilo... Não uma escolha artística, né? Não uma escolha artística. Quando é uma escolha artística, o cara sabe fazer os dois. Aí ele escolhe. Quando é uma deficiência, ele não tem opção. Ele vai usar isso. Porque quando você tem um repertório grande e sabe o resultado final mas que eu você vejo quer, que, acima de tudo, o desenho, a história em quadrinho, a charge, o cartoon, é uma maneira de expressão. Sim. Então o cara tem a necessidade de se expressar. Você pegar um Steinberg assim. O cara, você pegar, sei lá, um desenho simples, mas... Pô, eu acho genial os desenhos dele, mas ele talvez não seja um exímio desenhista, mas Mas assim, uma coisa que eu acho que é importante levantar é o seguinte: é importante o cara saber, e como autor, ele é livre, mas quando se fala em um curso de desenho, por exemplo, não dá para fazer isso, porque senão você não dá aula para o cara. Se você está dentro de uma escola, você precisa aprender um método acadêmico. Exato. Né? Senão você fala, o seu estilo está correto. Aí ele faz o estilo dele, e ele vai perguntar, e aí, tá bacana? Tá legal, esse é o seu estilo. Eu acho que é por isso, então, que a gente está tentando seguir esse caminho. Estamos seguindo esse caminho aqui na escola, justamente mostrando a importância para o aluno que vem aqui, independente se ele quer fazer desenho ou quadrinho, que ele precisa dominar essa gramática do desenho. Sim. Precisa dominar o desenho figurativo, a anatomia, a construção, perspectiva, para ter mais liberdade. Quando ele for fazer o quadrinho, ele possa escolher o estilo que ele vai querer fazer, mas escolher com propriedade. Tipo, eu sei fazer poesia, eu sei fazer romance, eu sei fazer prosa, eu sei fazer isso, e escolhi fazer poesia. Mesmo para se adequar a algum mercado específico, Talvez, né? Quando você vai vender o seu talento ou prestar serviço para alguma área específica, você vai ter que atender determinadas exigências e regras daquele mercado. Então só o domínio técnico pode trazer isso. Se você ficar preso no seu jeito autoral, você vai fazer. Você fica limitado, né? Do seu jeito. Agora, quanto mais repertório você tiver... E o pessoal tem, inclusive, perguntado muito quando eles vêm aqui correr atrás do curso de quadrinhos, mas por que eu preciso aprender o desenho? Justamente porque quando você vai fazer o curso de quadrinhos, você precisa ter um conhecimento de desenho, mas a gente ainda vai passar desenho dentro do curso de quadrinhos, mas a gente precisa que ele já tenha um pouco de conhecimento, justamente para não ser aquele desenho inicial. Se o cara não souber a gramática, não sabe. É como você falou, se o cara não souber a gramática, ele não vai aprender a escrever um texto. No caso da HQ, é como se o texto representasse a própria história, né? O próprio quadrinho. Porque ele ia aprender a ler a vogal, as consoantes, ele ia aprender o desenho da cabeça, do corpo, da mão, do pé. E tudo isso vai aparecer na história. Sim. Assim como as vogais e as consoantes aparecem no texto, em qualquer frase, um rosto, uma anatomia, uma perspectiva vai aparecer na HQ. Então, eu acho que as pessoas querem saber também a respeito dessa coisa da diferença entre os dois cursos. A diferença básica é que no curso de HQ a gente vai ver outras técnicas de narrativa, como contar as histórias, por que determinados ângulos em cada lugar.
técnicas de acabamento diferentes, coisas que a gente não vai ver no curso de desenho normal, né? O curso de desenho acaba tendo coisas que vão ter no curso de quadrinho, tipo desenho de anatomia, perspectiva, luz e sombra, mas não vai ter esse processo de narrativa, de saber como contar a sua história. Então, essas são as diferenças básicas, né? O curso de desenho, eu pelo menos vejo assim, é um curso mais técnico para você aprender a dominar a ferramenta do desenho. E o quadrinhos já é um curso em que você vai estar aplicando esse ferramental para contar histórias, né? Ou seja, a narrativa no quadrinho é a mais importante. É mais importante. A maneira como você vai abordar e contar a sua Como história. contar de diferentes maneiras, abordagem, planos, acabamento, estilo. Ritmo. É engraçado que quando eu comecei a fazer quadrinhos foi que eu comecei a estudar mais desenho. Porque quando eu comecei a fazer as páginas... Você percebeu a necessidade de conhecer. Poxa, porque assim, antes de você fazer quadrinhos, você tem uma tendência a fazer as figuras, os personagens, a perspectiva sempre do mesmo jeito. Quando você vai fazer uma HQ inteira, você percebe quando você está repetindo demais aquilo. Tanto aquela posição de corpo, de perspectiva, você vai perceber, porque é uma coisa sequencial. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, nossa, poxa, tem que mudar o ângulo de câmera o tempo todo, não pode ficar repetindo muitas vezes. E aí era nessa hora que apareceram as dificuldades, que eu não conseguia construir. Eu lembro que um colega meu, ele escreveu uma história, começou a escrever, foi a primeira HQ que eu ia fazer. E a gente parou já logo no início, porque eu não conseguia desenhar. Isso antes de estudar, qualquer coisa? Isso, antes de estudar. E eu não conseguia fazer uma única cena que ele me pedisse. Na verdade, eu consegui fazer uma cena, que era uma cena totalmente lateral, sabe, parecendo aqueles jogos do Mario, assim, que é uma câmera 2D. Aí quando eu tive que fazer a segunda cena, saiu igual. Aí quando chegou na terceira, ele falou, mas vai ficar igual a outra, não dá pra você mudar a câmera? Eu falei, não dá. Tava parecendo mais um jogo do Mario do que um quadrinho. É que o jogo do Mario, você sabe da primeira fase Assim, a última é sempre igual, sempre igual a câmera, né? Você estava fazendo um filme com uma única câmera, Exato, não dava para criar outros ângulos. Então, foi nessa hora que eu vi a dificuldade assim, que eu tinha em manipular o corpo humano, perspectiva. E aí comecei a estudar mais desenho por causa disso. Trabalhar aspectos diferentes, a gente se vê Conta obrigado a melhorar. você que, infelizmente não teve uma escola assim como um instituto para te ajudar. Nossa, eu me lembro quando eu era moleque, eu já queria fazer quadrinhos e tal, brasileiros, eu entrava em desespero, porque eu pensava, caramba, eu vou ter que desenhar o cara com a mão pra cima, de costas, com a perna, não sei o que, e eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir desenhar isso aqui? Eu chegava no desespero e falava, putz, essa cena toda não tá aqui na minha cabeça. E eu não queria usar uma foto, eu não queria usar uma referência, porque eu achava que referência era ruim. Na época, né, um erro muito comum que as pessoas têm no início de carreira. Eu entrava em desespero, eu entrei em desespero, porque eu não conseguia. Você entrava em desespero, fala aí. Eu entrava em desespero, porque eu não conseguia fazer uma cena como eu tinha imaginado. Eu conseguia imaginar o personagem na pose tal, no ângulo tal, eu conseguia. A câmera tal, mas eu não conseguia botar isso no papel. Porque eu achava também que, putz, eu não posso olhar uma foto. E você tinha acesso a algum livro, algum material? Nada. Não existia, Não existia. Então, o que dava para ver era justamente como a falta de um direcionamento de uma técnica demora muito mais. Porque você pode até chegar a ter um desenho bom, completo, sem estudar livro ou escola. Você até pode, mas vai demorar muito tempo. Porque a questão do acerto e erro, porque você vai ter que fazer muitos errados. Você vai fazer muitos errados, e os errados que você faz, por você não conhecer você não sabe a gramática, tá você não sabe onde está o erro. Você tem uma intuição, pô, esse cotovelo aqui não está legal, esse braço está marcado. Para acertar isso, Nossa. leva tempo. Né? Por quê? Porque justamente por você não usar uma referência e você não ter um referencial técnico onde te ensina, ó, a estrutura é assim, a proporção é assim, a câmera é assim, entendeu? Você não tem um norte. Então você está tateando, tem um cego tentando achar alguma coisa. Então está demorando muito. Mas
pelo menos a parte boa que eu posso dizer é que eu sabia que eu precisava chegar lá. Então, por exemplo, mesmo na faculdade, eu não tinha alguém para chegar e falar, ó, desenha dessa forma. Porque na faculdade deixa muito livre, né? Totalmente livre. Então, quando eu consegui o meu primeiro livro do Andrew Loomis, que foi isso quando eu já tinha 25 anos, 24 anos de idade, que eu comecei a estudar sozinho e aprender um pouco da gramática do desenho para poder chegar. Então eu demorei muito